011 São Paulo 984849988. E o tema do debate é o seguinte: o diabo, ele também ouve as nossas orações? Ele tem poder para responder, para confundir a cabeça de quem está orando e tal? O diabo também ouve quando você ora? Tem aquela ideia de que, quando você for, tem coisa que você ora em pensamento, porque o diabo pode ouvir e tal. Isso é verdade? Funciona mesmo? Tá valendo mesmo desse jeito? Para discutir esse assunto, estou recebendo aqui dois pastores, o pastor Javan Ferreira e o pastor Oséias Sampaio. O pastor Javan Ferreira é pastor na Igreja Batista em Bela Vista, Osasco, filiado à Convenção Batista Brasileira, diretor do Instituto Docmus de Teologia, Ensino e Liderança, com especialização em teologia, teofísica, aconselhamento pastoral, psicopedagogia, psicanálise, com licenciatura em pedagogia, teologia e história. Bem-vindo aqui mais uma vez, pastor Javan Ferreira. Eu agradeço, pastor César, pelo convite, pela feliz oportunidade de estar aqui, nessa casa que tem o foco de abençoar não só os evangélicos, mas alcançar a todos os ouvintes com a bênção da palavra de Deus. E hoje, em especial, poder estar junto com o meu amigo pastor Oséias, Espero que não dê briga, Espero que você não nos induza a esse pecado de brigarmos. Com a gente também hoje aqui, pastor Oséias Sampaio. Ele é formado em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, foi missionário da Convenção Batista e coordenador do Ministério de Presídios de São Paulo, formado em Direito pela Uninove, é advogado atuante em São Paulo, é o marido da dona Meg, pai do Abner, da Annelise, e pastor na Igreja Batista do Caminho, em Vila Terezinha. Bem-vindo, pastor Oséias. Bom dia, pastor César, é muito bom estar aqui. E é uma honra hoje aqui estar com meu querido amigo, o pastor Javan Ferreira, um mestre nosso querido, que tem sempre nos abençoado com palavras abençoadoras. E é muito bom estar aqui, é muito bom debater temas importantes. E esse tema realmente traz algo interessante para a gente refletir sobre isso. Eu sei que muitas pessoas realmente estão perguntando sobre essa questão aí. Vou começar contigo. O diabo também ouve nossas orações, ele tem esse poder de confundir a gente, responder, a gente achar que fazer confusão. É possível que o diabo também ouça as nossas orações, pastor? A princípio é possível, no entanto, eu não consigo perceber essa realidade, uma vez porque a gente precisa colocar os pontos específicos. O diabo, ele tem um certo poder, foi criado por Deus, Deus deu alguns poderes para o diabo, mas o diabo não é onisciente, não é onipresente, nem onipotente. Essas características de Deus, atributos, essenciais de Deus, que não foram dados ao diabo. Então eu vejo com dificuldade o diabo poder ouvir as orações e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Primeiro, não pode. Então eu não consigo ver com facilidade isso, mesmo porque também a Bíblia não me dá uma base para que eu afirme isso, que o diabo está ouvindo as minhas orações. Ok. Pastor Javan Ferreira, vou fazer a mesma pergunta: o diabo também ouve as nossas orações? Ele tem esse poder? Como é que o senhor pensa nisso? Se formos ver pela Bíblia, a semelhança, o diabo, primeiro, quem é ele, Ele é um anjo e por rebeldia, por rebelião, caiu, é o famoso anjo caído, e juntamente com ele toda uma hoste angelical que passou a ser denominada de demônios, Os demônios. Eu concordo com o pastor Oséias no sentido de que, obviamente, o diabo, ele não é onipresente. Esse é um atributo de Deus, exclusivo de Deus. Só que ele tem os seus secretários, que são os demônios espalhados por toda a face da terra. E nesse sentido, penso eu, e aí a Bíblia também nos respalda, ele ouve, ele atua. A questão não é se ele ouve, se ele atua. A que propósito ele atende quando o faz? Então ele está atento, e isso tanto na Bíblia como em experiências, pessoas relatam, por exemplo, uma mãe que perdeu o seu filho e acaba, por inocência, mas de boa fé, buscando um consolo em alguma religião que pratica o contato com os mortos, por exemplo, E aquela mãe vai ali
e pede um contato, e alguém diz que consegue o contato, né, com esse filho que morreu, e de repente, para provar que é verdadeiro, dá um detalhe específico só que a mãe e o filho tinham para tornar aquele contato verdadeiro, aparentemente bom, mas o propósito é de enganar, é de desvirtuar a relação daquela pessoa, até mesmo com o próprio Deus. Então, quem daria aquele detalhe tão específico e verdadeiro para confirmar o contato que a pessoa estava tendo? Para nós, em Cristo, não era com alguém de Deus, nem com o próprio Deus, muito menos com o filho morto, porque a gente tem firmeza pela palavra de que aqueles que morrem estão na presença de Deus e não tem permissão alguma de ter contato com os vivos, e o inverso também. Então, certamente, era o demônio de plantão, atento à necessidade da mãe e usando aquele seu servo, né, em alguma outra religião que busca esse contato, e assim confirmando com algo com detalhes que somente o demônio saberia. Então, concordo com o pastor Oséias que, de fato, o diabo, ele não é Satanás, ele é ele não é esse limitado, não é onipresente, mas ele tem toda legiões e mais legiões de demônios a seu serviço. Ok. Né? Pastor Oséias. Bom, Javan tem razão com essa questão. De fato, o diabo tem os seus secretários que ele estabelece, só que eu não consigo ver esta presença, mesmo através dos seus secretários, essa presença constante em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E a gente vê, a Bíblia fala quando o diabo se apresenta para Deus, né? E Deus pergunta, né, de onde vem? Ele diz que de rodear a terra. Então ele anda, né, como diz o texto lá também de Pedro, procurando a quem possa tragar. Portanto, a gente percebe que ele não tem todo esse controle todo de todas as coisas. Ele não tem isso. Tanto é que a gente percebe que em alguns casos, em algumas regiões, inclusive o pessoal que trabalha com essa questão de conquista de cidade, tem atuações mais presentes dos demônios do que em outras realidades, né? Então, o que eu quero deixar bem claro desde já é dizer para as pessoas que esse receio de orar com medo de que o diabo ouça a oração, como algumas pessoas têm, não deve existir. Não deve existir. Nós temos que orar realmente, como a Bíblia diz, orar sem cessar, colocando diante do Senhor em voz alta, independente se o diabo vai ouvir ou não vai ouvir, se tem algum secretário ali ou não. A gente não tem que ter essa preocupação. É fato que nós estamos sendo sempre vigiados, né? Nós sabemos disso, que vivemos nesse mundo e esse mundo jaz no maligno. Há, de fato, esta atuação presente do inimigo em uma maior constância e também em menor constância em alguns casos. Mas a gente não tem que ter esse receio, não. Muito pelo contrário, devemos orar e colocar diante do Senhor, principalmente se a sua oração é de acordo com a vontade de Deus. Bom, qual é a sua opinião, ouvinte do programa? Manda aqui teu áudio 011 98484 9988, 011 São Paulo 98484 9988. Pastor Javan, e como é que fica o texto que a Bíblia diz que o maligno não nos toca? Ok, né? Esse texto a gente tem que entender no contexto, né, da soberania divina e de nós sermos, no caso, aqueles crentes em Jesus Cristo, sermos de Cristo e estarmos rodeados, né, pela proteção de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, né? A palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Então nós devemos ter isso em mente, que de fato ele não nos toca. Mas eu penso que a pergunta posta no programa, né, no sentido se o diabo ouve as nossas orações e pode respondê-las, né? Eu concordo com o pastor Oséias no sentido de que não devemos temer ao diabo. Devemos orar ao Pai, ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só que devemos ter cuidado, né, porque o diabo ele é ardiloso, é cheio de artimanhas, de ciladas. E ele tentou o próprio Jesus usando a palavra, né? Usando versos, né? Ensinos do Salmo 90, por exemplo, né? Se Jesus não fosse conhecedor da palavra e comprometido com a sua missão, ele sucumbiria
às tentações de Satanás. E isso não é diferente conosco, né? Você não deve deixar de orar em voz alta, né, por causa do diabo. Você deve orar, mas se manter em plena comunhão com Deus, né, buscando fazer a vontade de Deus e entender que as respostas de Deus virão e você não vai ter dificuldade, né, de confirmá-las se você se mantiver em plena comunhão com Deus. Bom, que barulho é esse, gente? É o seu, pastor? Não, é o meu. Não. Eu acho que o meu não. Então é do Beto. Não é do ouvinte, não vai ser porque não alcança aqui, né? Então, o meu eu baixei tudo aqui. O meu também. Baixei tudo. Eu nunca ouvi esse barulho, mas tudo bem. Vamos lá. Pastor Oséias, e aí o texto de Pedro, que o diabo está ao derredor, todo crente deve entender isso? Porque se o diabo está em derredor de todo mundo, parece que ele não, de fato. Então, mas como é que fica? Como é que ele consegue estar ao redor de todo mundo? A extensão do texto ali é muito mais abrangente do que, de fato, nós temos compreensão no contexto geral da Bíblia do que quem é o diabo, né? Do seu poder, o que ele tem de poder para poder agir. E como nós sabemos, ele é limitado, né? Quem tem todo o poder é Deus. Quem tem a onipresença é somente Deus, a onisciência, que sabe todas as coisas, também somente Deus. E todo o poder é dele, o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então o diabo não tem isso, ali é uma força de expressão do escritor de Pedro, no sentido de que há essa ação do inimigo procurando a quem possa tragar, mas a ênfase é que você deve estar atento, né? Deve estar sempre atento como soldado que deve estar. Pedro está orientando a igreja a isso, a estar atento, porque o diabo busca a quem possa tragar, ou seja, é preciso estar atento para não darmos brechas ao diabo. Então isso é muito importante. Eu volto ainda à questão do tema para esclarecer ao ouvinte que algumas pessoas, então, com essa compreensão errada, achando que o diabo vai ouvir a oração e tal, então diz que devemos orar só em línguas, né? Porque assim o diabo não vai entender o que você está falando. Não deve ser levado nesses termos de forma nenhuma. Você pode falar com Deus, é importante que você ore. A Bíblia diz que devemos orar a todo tempo, podemos orar silenciosamente, podemos orar em espírito também, mas temos que falar com Deus, né? Expressar a Deus as nossas necessidades, como a Bíblia diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E lançar a ansiedade somente falando. É a forma. Mas que o diabo está ao derredor, tá também. Também está no sentido, não pessoalmente, não o diabo em si pessoalmente, mas nesse contexto de exército do inimigo que busca a quem possa tragar, né? Que busca oportunidade para isso, mas não que esteja de fato, efetivamente, né? De uma maneira presente em todos os lugares, não. Pastor Javan. Só complementando, né? E eu peço desculpas, pastor Samuel, que eu achava que não era o meu, mas eu estou desconfiado que foi ele. Porque depois que eu baixei novamente tudo aqui, não deu mais sinal. Foi uma fraqueza, tá tudo bem. Algo, né? A gente deve ter em mente, só fechando aquela questão, que quando o telefone tocou, né? Do maligno nos tocar ou não, né? A ideia é que ele não nos toca no sentido de nos arrebatar das mãos de Cristo para ele, e penso eu, aí é uma questão de perspectiva de fé à luz da própria Bíblia, que os satanás, os demônios não têm poder algum de possuir um crente em Jesus Cristo, porque é a habitação do Santo Espírito de Deus, né? E de fato o Senhor não permite que sejamos tocados nesse sentido. Agora, atingidos, aí é diferente, porque o inimigo tem os seus dardos inflamados, né? Usa de meios, de pessoas, de suas artimanhas, como aqui nós colocamos. E voltando à questão da oração, quando a gente enfatiza que de fato não devemos temer ao inimigo, devemos orar em voz alta, sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, bem como orar em secreto, como Jesus orienta, né? O secreto não é só de você orar silenciosamente, que Deus conhece o nosso coração, ou num quarto. Devemos orar sem temor algum, só que atentos que o inimigo de plantão, o que é que ele vai fazer? Vamos imaginar que um moço em sua igreja, ele está orando para que Deus lhe envie uma moça, né? Ele quer casar segundo a vontade de Deus, ter uma família, tá certo? Eu não tenho dúvida alguma que esse desejo expresso, né, e até inato, né, na condição humana, o inimigo está atento. E ele vai mandar alguém
respondendo essa oração para confundir, para bagunçar a vida desse jovem e até usar... O cara ora a Deus pedindo uma esposa, mas é o diabo que manda. Manda, mas Deus vai mandar dele, né? Eu lembro que conta-se que numa igreja, né, um crente orava muito nesse sentido e Deus demorou, ele foi lá e chegou mais cedo e disse: Senhor, a primeira que entrar aqui, eu entendo que é a tua resposta, né? E aí entrou uma esquisitinha, meia troncha e tal. Quando ele olha e vê aquela, diz: Senhor, o senhor está de brincadeira comigo, né? Então, nesses aspectos, o diabo também manda as suas e sempre vai mandar. O Satanás nunca nos tenta com aquilo que é ruim, que é desagradável. Aliás, o pecado é sempre belo, cheiroso, gostoso. No primeiro momento, depois leva a destruição. Você tá dizendo que a resposta de Satanás é melhor do que a de Deus? Não estou dizendo que é melhor que Deus. Estou dizendo que para ele, e como ele é falso, né, como ele é mentiroso, ele vai nos dar sempre algo que é aparentemente melhor. Não foi mais o meu, tá? O meu tá totalmente fechado. Eu só tenho um telefone e tá aqui em cima. E aqui será também, que não é o tablet? Não, aqui ó, tá fechado o som do tablet também. Então vamos questão até o fim. Mas vamos lá. Então quer dizer que Deus vai mandar a irmã lá pro rapaz, mas não é a mais bonitinha. Não. Deus vai mandar a feia. E aí a bonita é o diabo que manda. Não. O diabo vai mandar sempre algo. Como ele é falsário, ele vai. O falso ele parece com o quê? Com o verdadeiro. Uhum. Né? Você pega uma nota, né, uma cédula de R$100, os falsários têm o poder de fazer algo muito semelhante. Por isso que, volto a dizer, você tem que estar em plena comunhão com Deus, certo daquilo que você quer no Senhor, porque isso vai lhe permitir também um dom que poucos crentes exercitam na vida, que é o dom de discernimento, buscando de Deus discernimento para não ser enganado. Porque, vamos imaginar, o diabo, ele usou, volta à tentação de Jesus, lá em Mateus 4, né? O diabo, ele ofereceu coisas encantadoras ali para um momento muito difícil de Jesus, do ponto de vista humano, vamos dizer assim. Se não fosse a fortaleza espiritual, após um tempo de oração e de jejum, Jesus humanamente poderia cair. Então é nesse sentido que eu digo, né, que o inimigo está atento, sim, às nossas necessidades, às nossas orações, e como ele quer nos confundir, ele vai agir, vai até se antecipar. Por isso, a gente tem que esperar no Senhor. Eu lembro, só para fechar esse raciocínio do pastor César, de uma irmãzinha, ex-mãe de santo, pastor Zéias, lá em Ribeirão Preto, que ela dizia o seguinte: olha, no centro, nós temos vários objetos. Nós temos lá uma cabeça de cachorro de porcelana, temos um preto velho, tal, aqueles ícones, né, da macumbaria. E ela dizia: pastor, atrás de cada um desses tem um demônio para ouvir o que as pessoas pedem. E o demônio, ele age para manter a pessoa escrava, cativa, pensando que de fato está sendo abençoada, quando na verdade está sendo escravizada. Por isso, a gente não deve se enganar. O demônio, ele existe, ele está atento às nossas orações. E ele responde também, o senhor falou. E ele responde com o propósito de enganar, pastor, de nos atrapalhar. O diabo responde às nossas orações, varão? Bom, data máxima vênia, eu vou discordar do meu amigo Javan nesse pensamento aí. E vou fazer aqui o advogado do diabo. Você só me traz advogado. Você lembra? Outro dia não foi e esse agora é do diabo também. Porque nesse caso aí o diabo tá falando: olha, essa questão não tem nada a ver comigo. Porque... Então você vai ser advogado agora de Deus contra o diabo. Verdade. Porque nesse caso aí, o que o Javan colocou, o exemplo explícito dele, na verdade é o seguinte: a Bíblia diz claramente o que nos impede de recebermos as nossas orações. Tiago fala isso, né? Pedir mal. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, vocês pedem de acordo com os seus próprios desejos e vontades. Então nada mais o que acontece nesses casos, não é o diabo que manda a mulher ou a irmã lá que vai, é o cara que cria uma ideia na cabeça dele e está pedindo a Deus algo, mas ele tem uma motivação por trás, ele tem um anseio, ele tem isso, então ele não se esvazia dos seus
dos seus conceitos, dos seus desejos. Então ele cria isso, a cultura traz isso. Então, e depois ainda tem outro porém, né? O próprio Deus já traz as orientações, como você deve agir no caso disso, de quem você deve escolher, com quem você vai casar e coisas assim. Então a gente não precisa, eu penso que não precisamos espiritualizar esse negócio. Aliás, quem escolheu sua esposa, foi Deus ou foi o senhor mesmo? Então, a princípio a gente tem essa tese de que Deus foi que escolheu, mas de fato foi eu que escolhi, né? Nós escolhemos um ao outro, né? Então, e é interessante a gente ter essa ideia de que foi Deus para um princípio permanente, porque se foi eu que escolhi, pode ser que eu tenha errado, né? Mas se foi Deus que me mandou, eu tenho certeza que ele não vai me dar nada que não seja o melhor dele para minha vida. Então eu tenho que entender que tudo na minha vida é permissão de Deus, é vontade de Deus, até mesmo muitas vezes quando nós escolhemos errado, né? Deus nos permite passar por isso, por algumas experiências, e a gente pode até sofrer, mas vamos aprender. E aí vamos entender o que diz lá Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo os nossos erros. Então eu não consigo ver isso como um diabo olhando as nossas orações e tentando nos confundir, e responder, porque as nossas orações precisam ser de acordo com a vontade de Deus. Então eu volto a repetir e enfatizar, a única coisa que pode atrapalhar as nossas orações é o que a Bíblia diz, são os nossos pecados, que faz-nos separação entre Deus e atrapalha, então, recebermos as nossas orações. Bom, eu vou fazer um intervalo. Qual é a interferência de Satanás? Ele faz a gente decidir, ele entra dentro do crente, ele tenta o crente de fora para dentro, como é essa ação que o irmão entende? Eu entendo que biblicamente a gente tem que ter o cuidado, né? E principalmente hoje, num ambiente tão polarizado, inclusive na teologia, e não irmos do 8 para o 80, né? Ou seja, tem aqueles que são crentes, mas nem creem na existência do diabo e do inferno, né? E assim, não se cuidam que há uma ação espiritual. Bem como tem aqueles que superestimam, supervalorizam o diabo e acham que tudo é o diabo. Eu concordo com o pastor Isaías no sentido de que Deus nos fez pessoas com racionalidade, vontade, capacidade de conhecimento do mal e do bem, para que escolhamos, né? Por isso é importante conhecermos a palavra, sempre caminhar no centro da vontade de Deus, orientados por Deus, mas não na esfera apenas do conhecimento bíblico, intelectual, mas do agir do Espírito Santo de Deus em nós, dando-nos discernimento para que no dia a dia da vida a gente sempre se paute por fazermos aquilo, decidirmos por aquilo que glorifica de fato a Deus, e considerando que temos a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas, nossas decisões. Isso, fato. O Éden nos dá essa lição, né? Nós temos lá Adão, temos Eva, o inimigo os tentando e cada um decidindo e depois Deus disciplinando conforme a ação de cada um, mostrando que a justiça de Deus se aplica sobre cada um, né? E aí, voltando para a questão do diabo, em relação ao crente, penso que o crente vivendo em plena comunhão com Deus e com a disposição de em tudo, como diz o apóstolo Paulo, né? Quer comais, quer bebais, faças para a glória de Deus, ele vai ter a fé em orar a Deus, clamando direção para a sua vida, e a paciência da fé em esperar a resposta de Deus. Isso não quer dizer que o inimigo de plantão, que temos que considerar isso, ele trabalha exaustivamente. Foi lembrado aqui, né, o texto de Tiago, né, e Pedro também reforça isso, que o inimigo vive feito leão faminto, né, procurando a quem possa tragar. E ele trabalha nas nossas carências, nas nossas fraquezas. E os nossos anseios, nossos desejos são as nossas fraquezas, o que nós mais queremos, e é o que faz com que nós nos precipitemos e por vezes, mesmo tendo pedido a Deus, não esperamos, não esperemos em Deus. E vamos pegar um exemplo bíblico. Sara e Abraão. Deus faz uma promessa aos dois, a Abraão, que daria um filho mesmo na velhice, e desse filho geraria uma grande nação, e Deus confirmou isso. Sara, na sua precipitação, quis dar um jeitinho, né, por conta própria, e vai lá, pega a sua escrava Agar e dá para que ela deite com
Então, mas isso é o diabo? Não, pastor? eu só Ou foi ela ilustrando que mesma? aí foi uma decisão de alguém que se precipitou. Quando você se precipita, você dá lugar. A Bíblia diz, não dá lugar ao diabo. Se está dizendo que não dá lugar ao diabo, é porque em algum momento, quando se dá brecha, ele vai agir. Ele não vai possuir o crente, mas eu ouvi dos antigos, né? A minha avó e tantas avós, né? Que dizia o seguinte, quando chegava alguém que elas não gostavam muito, que fosse nossa companhia, dizia, olha, quando o diabo não vem, manda alguém, né? Quando o diabo não vem, manda o secretário dele. Então Deus vai usar dos seus para nos abençoar, nos encaminhar no caminho da verdade, né? Para que esperemos sempre nele, mas também o inimigo está de plantão, com o seu exército também trabalhando, né? E vai agir. Pastor Oséias, agora acho que o senhor está alinhado com esse pensamento, ou não? Não muito, né? Meu amigo Javan. Eu acho o seguinte, essa questão do equilíbrio é fundamental, a gente ter esse equilíbrio, né? Nem tanto, como diz o pessoal aí fora, nem tanto o céu, nem tanto o inferno, a atuação do diabo, a gente sabe disso, e a Bíblia nos orienta a estar atento, né? E especialmente a questão da nossa salvação, quando a Bíblia fala também sobre que a gente tem que tomar toda a armadura de Deus, né, contra as ciladas do diabo. Paulo fala sobre isso em Efésios, está falando essencialmente sobre essa nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. Eu penso sobre o tema especificamente da oração, eu entendo o seguinte, que a oração é algo tão fundamental na vida do cristão, que de fato, nosso alimento é nós e Deus, eu e Deus ali naquele momento com Deus, é um momento significativo, e tanto é que eu acho que a ação do diabo não é nem tanto ouvir as nossas orações e querer nos prejudicar. Eu acho que muito mais ele quer fazer com que você não ore. Eu acho que a efetiva ação do diabo é levar o crente a não orar, porque quando o crente está de fato nesta oração, nessa comunhão com Deus, eu creio piamente que o diabo não tem nenhuma intervenção nisso aí. Porque é ele Deus, é o camarada com Deus ali, numa conversa com Deus, e pelo contrário, acho que se o diabo tem algum do seu secretário ali na sala ou no quarto, alguma coisa, ele sai em retirada. Porque ele fala, pô, esse aí não tem jeito, esse aí não dá pra gente, porque esse cara tá buscando essa comunhão com Deus, essa busca com Deus. Quando a gente entende que a oração é muito mais do que pedir coisas a Deus, né? Porque às vezes a gente fala de oração como se fosse só pedir. E oração não é isso, oração é comunhão com Deus, oração é se relacionar com Deus, é abrir coração, é isso. Então quando você começa a fazer isso, me parece que é muito mais perceptível entender que o diabo fala assim, olha, isso aí eu tenho que sair, buscar outro, porque esse aí tá com Deus e tá firme, tá buscando o Senhor e tal, isso eu não posso. É o que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. 4210, não, eu falo errado o número, 98484-9988 pelo áudio. Vamos mais 2 áudios aí, vamos ver aqui da vida. O irmão vai, sei lá, ele vai lá, ele tá montando um novo trabalho, um novo projeto, uma nova empresa, um novo negócio, uma situação, uma compra, uma venda, tá vendendo o carro, comprando a casa, alguma coisa. Nesse caso é melhor nem orar, porque se ele orar o diabo pode atrapalhar. Como é que faz? Já que o diabo escuta, como é que é? Melhor nem orar, irmão. Vai seco mesmo. Uma coisa é certa, né? Porque a gente às vezes vai do 8 ao 80, do céu ao inferno, como bem colocou o pastor Oséias. Primeiro, seja o diabo ou todos os seus demônios, eles não são surdos, então escutam. Não tem dúvida, né? E até falam, usando pessoas, né? Usando seus instrumentos e assim por diante. Então, eles têm poderes, sim. Confesso, eu gostei da expressão do irmão, né? A gente dá muita bola para ele. Alguns lugares dão até microfone pro diabo falar, né? Fazendo até entrevista com o diabo. Ele não tá com essa bola toda de fato. É um inimigo derrotado. Só que, porém, com um campo de ação ainda. E a Bíblia recomenda resistir ao diabo, né? Com comunhão com Deus, uma oração e assim por diante, né? Mas também você tem que estar atento às suas ciladas. Eu vou só citar 2 textos bíblicos que mostram a ação do diabo com clareza, né? Tentando atrapalhar a obra do Senhor, porque a finalidade do Satanás é sempre atrapalhar, é sempre atingir a Deus. Como ele não consegue, tenta atingir os filhos de Deus, né? Não pode com o pai,
tenta derrubar os filhos, né? Mas nunca vai o inimigo destruir os filhos, porque os filhos estão sustentados, amparados pelo pai. Mas um filho que dá uma relaxadazinha, brinca com o inimigo. Aí arruma, no popular, né, encrenca para si. Mas Atos 2, pastor César e pastor Zéza, o que é que nos diz, né? Vê só, Atos 2, aliás, Atos 16 a 19. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Ou seja, o diabo age. Ele não teve poder direto sobre a vida de Paulo e Silas, mas usou, né, de um expediente para atrapalhar a obra do Senhor, para, de alguma forma, tentar tirar Paulo e Silas do cumprimento da missão. E é nisso que devemos estar atentos, né? Há a nossa ação, né? Porque nós estamos debaixo da força direta de Deus sobre nós, temos o poder também que Deus nos deu, né? Aí, entre alguns aspectos até de graça comum e etc., mas também temos o poder do inimigo. Pastor Oséias. Então, sobre esse caso específico citado aí, pastor César, da pessoa que está fazendo o negócio e tal, e não vamos orar, porque se orar o inimigo vai querer atrapalhar. Isso é uma crença muito popular, até. É muito difundida, hein? Muito difundida, e nós precisamos estar atento por isso, porque tem gente falando, e a gente vê nas redes sociais, no Face: não conte os seus sonhos pra ninguém. Até parece que é letra de cântico, né? Que a pessoa tá falando isso aí. Deve ser. Não conte seus sonhos pra ninguém pra você não ter problema, porque se eu falar o que eu quero, o que eu desejo, e pode não acontecer. Isso não é cristão, não é evangélico esse negócio aí, não. O José contou os sonhos, no fim aconteceu, mas ele se lascou até acontecer, né? Não, mas a questão toda se ele não contasse. A questão toda é a gente entender essa questão da comunhão. Não conte pra ninguém, então não posso contar para minha família, para os meus filhos, para as pessoas o que eu tenho de sonho de Deus, o que Deus quer, porque se eu contar, o pessoal vai ter inveja, ciúme, e isso não vai acontecer. Olho gordo. A gente está começando a acreditar nisso, né? A gente começa isso, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vira um crente meio esotérico. A gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de achar que tudo que acontece na nossa vida, porque o diabo está atrapalhando e tal, não é isso. A gente ora a Deus e pede a Deus a bênção, mas a gente pode tomar as decisões, como aconteceu no caso citado pelo Javan, né, na questão de Sara e Abraão. Muitas vezes a gente toma as nossas decisões que é de acordo com o que nós compreendemos que seja correto. Isso nem necessariamente é algo errado, a gente tem aquela compreensão, mas não é a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que seja a paz de Cristo o hábito no vosso coração. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter paz para tomar essas decisões, para contratar um sócio, para ter uma pessoa do meu lado, essas coisas. Se eu não tiver paz para isso, então não tomo essa decisão. Mas se eu estou tendo paz, eu tomo. Isso significa que eu vou ter sucesso sempre? Não, porque às vezes as nossas derrotas também nos ensinam muita coisa. Bom, temos mais 2 ouvintes aí, vamos de 2 em 2, mais 2. Não tem? Um fala que tem, o outro fala que não tem. Se decidam entre vocês. Aí eu não sei, então. Então, tem ou não tem? Eu não sei lá o que ele tá falando aí. Ele tá falando do papel. Temos aqui, mais 2 áudios. Tá aqui escrito, mas aqui não é áudio, né? Vamos lá. O Anderson, esses debates são incríveis. Eu digo que tenho certeza de algo, aí vem o debate e me faz ter necessidade de estudar cada vez mais. É um belo debate sendo feito debaixo da paz de Deus. Que bom, Anderson. A ideia do debate é exatamente isso. Você ouvir mais quem pensa diferente de você do que quem já pensa igual. E aí você analisa o que a pessoa está falando. O Luciano já diz o seguinte: o diabo é adversário, não tem atributos divinos, mas anda ao redor por meio dos demônios. Portanto, quando a oração é audível, eu acredito que ele ouve mesmo. A Lúcia, ela diz o seguinte:
Paz a todos. Eu acho que a oração que é feita em nome de Jesus, o diabo não tem poder para responder. O Deus Todo-Poderoso não permite. Agora, orações feitas a ele responde. O Márcio, ele diz o seguinte: o diabo trabalha 24 horas para nos destruir, porque o diabo matou todos os apóstolos de Jesus. O pastor Adriano, paz, creio que existe alguns tipos de oração que devemos fazer em silêncio mesmo. E o João Marcelo diz: o diabo ouve as nossas orações, porque quando expulsamos da vida de uma pessoa, ele sai da vida da pessoa em nome de Jesus. Acho que é isso aí. Quer dizer, você está expulsando demônios, o diabo sai porque ele ouviu. Eu acho que é isso que ele está falando aqui. Ele obedece. Nisso nós concordamos, o diabo não é surdo. Se fosse um espírito surdo e mudo, aí não ia. Exatamente. O que a gente tem que ter sobriedade, e à luz da Bíblia, né? Que por vezes a gente acaba tendo que destruir, né, aquilo que a Bíblia fala, diz, para validar o nosso posicionamento. Isso tem acontecido muito hoje em dia, né? É realmente reconhecer que o diabo existe. Ele não sossega. Ele trabalha dia e noite usando todas as suas hostes, todas as suas legiões. E o foco dele somos nós. Ele quer atrapalhar a missão da igreja, que é pregar o evangelho da salvação, convocar a humanidade ao arrependimento de pecados e a conversão ao Senhor Jesus Cristo e esperar pela volta do Filho de Deus, que veio, viveu, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e voltará. Então, tudo que ele puder fazer para atrapalhar, ele vai atrapalhar. Isso, reforçando o pensamento do pastor Oséias, né? E que Deus nos fez pessoas com inteligência para termos discernimento. Só que há o discernimento espiritual que vem da plena comunhão com Deus e do nosso comprometimento com o Senhor, para que não caiamos na tentação do inimigo, que ele vai sempre fazer as suas armadilhas, sim. Vamos lá, os 2 áudios chegaram. Vai. Em nome de Jesus. E aí, pastor Oséias, Daniel? Não, Daniel não é nesse contexto, né? Daniel fala justamente que ele orava e o texto diz que o anjo do Senhor disse para ele: olha, já ouvimos a sua oração. Desde o primeiro dia que você orou, ouvimos a oração. Não houve intervenção. Mas o inimigo tentou impedir para relevar a resposta. Tentou, porque de fato chegou a resposta para Daniel. Não houve interferência. O anjo Miguel vem. Não há. Acabou com a brincadeira. Acabou a brincadeira e pronto. Não houve tentativa de bagunçar com a cabeça de Daniel, porque ele estava orando, né? A gente não pode. Penso que às vezes tem algumas misturas, né, que os ouvintes podem fazer, no sentido de que você ora, né? Você vai orar. O diabo, ele ouve. Você está orando a Deus. O diabo, ele pode agir tentando atrapalhar, tentando confundir. Então, o fato de você orar a Deus, permanece orando a Deus em nome de Deus, vai ouvir. Certo. Agora, não é porque você está orando a Deus em nome de Jesus Cristo que isso já impede a ação do inimigo. Bom, infelizmente nosso tempo é curto, mas o debate foi pacífico, não teve briga conforme o pedido do pastor Javan. Foi o pastor Javan que falou? Foi. E vamos para as vinhetas de considerações finais. Tomara que não briga agora, vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. 1 minuto para cada um de vocês. Pastor Oséias, um privilégio de receber aqui mais uma vez. Suas considerações finais, meu irmão. Muito obrigado, César. Obrigado, Javan. É uma honra estar sempre do seu lado, querido. Meus amados, na verdade, sim, a gente pode chegar a esse meio termo do debate. O diabo ouve as orações, a gente pode dizer, pode ouvir. Efetivamente, a gente não tem como certificar que ele ouça todas as nossas orações, mas ele pode ouvir através dos seus secretários. No entanto, é importante que você entenda uma coisa: o diabo, ele atua mais na vida daqueles que não oram do que daqueles que oram. Então, você deve orar de todas as formas, de todos os jeitos, deitado, de joelho, sentado, onde você estiver, no carro, só não vai fechar os olhos, evidentemente, quando estiver dirigindo, mas ora também, faça suas orações, coloque diante de Deus, e é justamente através da sua oração que você vai vencer o inimigo, e através da palavra. Bom, quem quiser te seguir, te conhecer, a igreja, como é que faz? Bom, eu tô sempre aí em vários momentos, em vários canais, né? Como diz o pessoal aí, o Facebook e tal, mas normalmente eu estou no WhatsApp, que é o número 11 94734 0579. 4734 0579. 011 94734 0579. Obrigado, pastor Oséias. Pastor Javan, suas considerações finais, pastor.
Obrigado, pastor César, pastor Zeías, muito bom estarmos juntos, sempre é algo agregador, acrescenta a nossa vida, né? Me sinto enriquecido por esse debate, essa reflexão é saudável e oportuna. Eu digo a você, ouvinte, e aquilo que nós devemos ter em mente como crentes em Cristo: aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. E se você está debaixo da vontade de Deus, concordo com o pastor Zeías, não importa como você ore, desde que a oração da fé seja oração sincera, pautada pela verdade, um coração quebrantado, um espírito submisso, disposto a fazer a vontade de Deus com tudo aquilo que está pedindo a Deus. Lembre-se, se você pede em nome de Jesus, é para glorificar ao Senhor Jesus com aquilo que você recebe. Esta é a oração da fé, esta é a oração que Deus ouve e responde segundo o seu tempo. Mesmo que o inimigo queira lhe atrapalhar, mas se você está em comunhão com Deus em oração, ele não vai ter poder algum para lhe atrapalhar, mesmo que conheça todos os seus anseios. Então se mantenha firme no Senhor, e você que ainda não tem Cristo na sua vida, se você quer ter seu corpo fechado, para o inimigo não entrar nele, não lhe atrapalhar, aceite Jesus Cristo, porque o Espírito Santo é o único que tem o poder de fechar todo e qualquer corpo que a ele se entrega. Amém. Então não tem oração que o inimigo tenha o poder de atrapalhar, se é a oração da fé sincera em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Para te seguir nas redes sociais, te conhecer? Eu estou no Facebook, como no Parafraseando com o pastor Javan Ferreira, no Javan Ferreira, a página normal do Facebook, também no Instagram como Javan PR, e também estamos cultuando lá na Igreja Batista em Bela Vista, na Avenida Antônio Carlos C. Costa, número 655, no bairro da Bela Vista, região central da cidade de Osasco, onde Legal. Todos são bem-vindos, com culto aos domingos às 18 horas. Maravilha, maravilha. E lembrando, né, uma das coisas que foi falada aqui no debate, que é muito importante, se você tem medo e não ora, é pior. É melhor orar, irmão. A oração fortalece o crente. Então, a oração é a nossa comunhão com Deus. A comunhão íntima com Deus é através da oração e da leitura da palavra. Na oração você fala com Deus, na palavra ele fala com você. Então, siga orando, tá bom? Fico por aqui. Hoje é sexta-feira, ainda bem. Então, voltamos na segunda-feira com mais uma edição do programa programa de debates da Rádio Musical FM. Mas logo mais às 2 horas estamos de volta com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical.